A paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva, conectado na lição Davi, um homem segundo o coração de Deus. Assista o vídeo até o final, interaja com seus comentários, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, deixe seu like ou seu dislike. Faça seu investimento financeiro neste canal, clicando aí no ícone do coração e me ajude a alcançar muitas outras pessoas com essas reflexões bíblicas. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Acione o sininho para você receber as notificações sempre que houver um novo vídeo. O texto de referência da reflexão bíblica de hoje está em 1 Samuel, capítulo 16, versículos 1 a 13. Nesse texto está registrado a ordem divina dada ao profeta Samuel para que ele ungisse Davi como rei de Israel, ao que o profeta atendeu de imediato, seguindo as instruções de Deus. O versículo do dia está em Atos, capítulo 13, versículo 22, que diz: E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme meu coração, que executará toda a minha vontade. Na verdade aplicada, o pastor César Rosa, ele frisa que Davi sempre teve a sua confiança em Deus, mostrando sua total dependência no Deus vivo de Israel. Nessa reflexão bíblica ficará claro aqui a diferença entre a vontade permissiva de Deus, representada na escolha divina de Saul como o primeiro rei de Israel, atendendo o anseio popular da nação em querer ser igual às demais nações, e a vontade diretiva de Deus, representada na escolha divina de Davi como rei de Israel, para suprir a necessidade da nação ter sob a sua liderança uma pessoa temente a Deus, exemplo a ser seguido pelos seus compatriotas. Saul, apesar de preencher os requisitos humanos e levar o povo ao delírio quando ele foi proclamado rei, Saul se deixou ser corrompido moral e espiritualmente, sendo rejeitado por Deus. Davi, apesar de suas características pessoais não despertarem a atenção positiva e o interesse imediato das pessoas por ele, sua intimidade com Deus levou a nação a mudar de opinião e admitir que Davi, de fato, era o rei ideal escolhido por Deus. Ao suceder Saul no reinado, Davi reinou 40 anos, sendo 7 anos apenas sobre a tribo de Judá e outros 33 anos sobre todas as tribos de Israel. Seu reinado foi extremamente próspero e significante para a nação, que se consolidou na política, na economia, nas conquistas militares e na vida espiritual. Mesmo após assumir o reinado da nação, Davi preservou intacta a sua comunhão com Deus, deixando perceptível a presença de Deus com ele, da mesma forma como ocorria enquanto ele pastoreava o pequeno rebanho de ovelhas de sua família. Davi, foi o 8º filho de Jessé, bisneto de Boaz com Ruth, cuja história de vida foi transformada por Deus de uma viúva infeliz e longe da sua terra, pelo fato de ela ter se disposto a servir exclusivamente ao Deus dos hebreus. Ruth foi elevada a fazer parte da genealogia da família, na qual nasceu o maior rei de Israel, bem como da qual Deus usou para revelar o Messias ao mundo. Levando em consideração os relatos extrabíblicos, há quem afirme que, tendo em vista as atividades exercidas por Davi junto à sua família, ele era um filho bastardo de Jessé, fruto de um relacionamento extraconjugal, e por isso não tinha direito nem mesmo de se assentar à mesa para se alimentar com a família, sendo o último a se servir. Davi só entrava na casa pelas portas do fundo, não tinha direito de comer queijo, que era uma iguaria reservada às pessoas mais honradas da família, como seus irmãos que serviam ao exército de Israel. Davi tinha que cumprir tarefas muitas vezes reservadas aos servos, como pastorear o rebanho da família, levar mensagem e buscar informações de interesse dos seus senhores. Ainda que essas informações sejam verídicas, o tratamento desigual e o fato de ser reservado a Davi a dura missão de cuidar das ovelhas da família numa região com a presença de ursos e leões não o afetou em nada. Davi era obediente ao seu pai, extremamente dedicado, responsável, compromissado, ousado, era uma pessoa que tinha iniciativa própria e era temente a Deus ao ponto de causar inveja aos irmãos mais velhos. Quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé para ungir um de seus filhos como rei de Israel, os 7 filhos mais velhos de Jessé, eles estavam em casa. Somente Davi estava trabalhando no campo. Mesmo após ser ungido o rei de Israel, Davi continuou exercendo suas obrigações junto à sua família como se nada tivesse mudado para ele. Inclusive, continuou servindo de mensageiro para o pai para levar o suprimento aos irmãos que faziam parte do exército de Israel na fronte de batalha contra os filisteus.
Como a obediência gera prosperidade e honra, Davi, ao obedecer a seu pai, ele foi conduzido por Deus para o lugar onde ele ganharia destaque na guerra, mesmo ainda não sendo um guerreiro treinado. Seria reconhecido pela nação, seria conduzido para dentro do palácio real, seria treinado para guerrear e para se tornar um imbatível comandante que foi. Teria a oportunidade de conhecer o território de Israel e suas reais necessidades, assumiria o trono de fato e de direito e serviria de exemplo de fidelidade, lealdade e amor a Deus para todas as gerações da humanidade. A grande experiência de superação na dependência de Deus ao matar o leão e o urso, impedindo que as ovelhas fossem mortas, deu a Davi a ousadia que ele precisava para encarar e vencer o grande gigante Golias, como também todas as demais guerras que ele enfrentou e as venceu de forma brilhante. Davi era uma pessoa simples, cabelos avermelhados, olhos formosos, era bonito e tinha cerca de 15 anos quando ele foi ungido pelo profeta Samuel. O texto bíblico diz ainda que Davi era talentoso, sabia tocar harpa, era valente, vigoroso, um guerreiro nato, prudente na forma de conversar, e Deus era com Davi. Estes aspectos são características internas que passavam despercebido por muitas pessoas, mas que Deus, por meio da ação do seu Espírito na vida de Davi, expandiu essas qualidades de forma que Davi ele se tornou um grande referencial para a nação de Israel pela forma excelente como se conduziu diante de Deus e das pessoas nos momentos bons e ruins da vida. Deus conhecia o caráter íntegro de Davi e o seu desejo de permanecer no centro da sua soberana vontade. Por isso o escolheu para condicioná-lo a ser quem ele se tornou, um homem segundo o coração de Deus. As proezas de Davi elas tiveram início na sua vida anônima, longe dos holofotes e preterido pela família a realizar tarefas destinadas aos céus. Como Davi nunca teve vida fácil, por certo, muitas foram as vezes que ele teve que espantar os ursos e os leões que rondavam o rebanho, colocando em risco a própria vida para preservar a vida das ovelhas. O leão e o urso que Davi matou foram apenas 2 casos nos quais os predadores eles encontraram 2 ovelhas um pouco mais dispersas do rebanho e Davi estava próximo o suficiente para evitar uma tragédia maior. Ao medir a sua força pessoal, insignificante diante da força de um leão e de um urso, Davi entendeu que suas conquistas não eram mérito pessoal, mas porque o Senhor dos Exércitos estava com ele. Foi nessa mesma disposição de fé e confiança em Deus que Davi ele matou o grande gigante Golias, que era um experiente soldado dos filisteus, inimigos internos de Israel, pois também os filisteus eles habitavam o território de Canaã. Além de Golias ter em torno de 2,76 m de altura, vestir uma armadura de couro revestida de bronze que pesava cerca de 57 quilos e ter uma lança de ferro pontiaguda parecida com um eixo de tear que pesava cerca de 7 quilos, como inimigo interno de Israel, o gigante Golias conhecia os pontos fracos dos israelitas, por isso estavam atacando-os para desequilibrá-los emocionalmente. Uma pessoa desequilibrada emocionalmente dificilmente consegue vencer o próprio medo e as deficiências pessoais, quanto mais vencer gigantes. Como Davi ele preservava intacta a sua fé e a sua intimidade com Deus, suas emoções não foram abaladas nem por seu irmão que tentou dissuadi-lo, menosprezando-o, nem por Saul que o qualificou como incapaz para lutar contra Golias, nem pelo próprio Golias que o desprezou. Emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente, Davi estava preparado, pois sabia que quando a pessoa confia no Senhor, por maior que sejam os problemas ou os gigantes, eles serão destruídos. Conforme Davi mesmo expressou no Salmo 121, verso 2, dizendo: "O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra." Após relevantes serviços prestados à nação e ao rei Saul, Davi, fugindo da injusta perseguição de Saul, teve que recomeçar sua vida e seu exército, recrutando cerca de 400 homens rejeitados pela sociedade, endividados e com espírito amargurado. A primeira grande proeza conquistada por Davi em relação a esses homens foi fazê-los acreditar que eles poderiam mudar a própria história de vida. Bastava que eles acreditassem no Deus de Davi, se deixassem ser treinados e fossem leais à liderança levantada por Deus sobre eles. O sucesso da liderança de Davi sobre esses homens foi tão grande que, dentre esses novos guerreiros, surgiu um grupo seleto denominado de os Valentes de Davi, cuja capacidade e lealdade a Davi e de guerrear, Deus inspirou ao escritor sagrado
deixar registrado em 1 Samuel, capítulo 23, versículos 8 a 39, como exemplos dignos de serem seguidos. Com esse novo e pequeno exército, Davi, ele guardava os rebanhos dos fazendeiros nas regiões que eles estavam, ganhou ainda mais confiança dos judeus e foi aclamado rei sobre Judá. Davi foi um grande líder, estrategista e vencedor de grandes guerras. O próprio Deus, por meio do profeta Natã, disse que foi ele mesmo quem deu a Davi um nome de destaque entre os grandes líderes da humanidade. Quanto às lições do reinado de Davi ao longo de 40 anos, elas foram muitas e devem ser levadas a sério, pois tanto as boas quanto as más ações empreendidas por uma pessoa oferecem aprendizados importantes. A vida de Davi ela foi marcada por grandes conquistas pessoais, derrotas familiares, escândalos e assassinato. Apesar de Davi ter deixado um grande legado para a nação de Israel e também para todo o mundo, houveram coisas que Davi ficou impedido de desfrutar ou de fazer, e até mesmo nessas questões há lições preciosas para a vida material e espiritual das pessoas. A primeira grande lição destacada pelo pastor César Rosa em seus comentários é a necessidade de se buscar a presença de Deus como algo imprescindível à vida humana. No fim dos dias do sumo sacerdote Eli, a Arca da Aliança, maior símbolo da presença de Deus no meio do povo de Israel, ela foi tomada pelos filisteus. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, sacerdotes auxiliares de Eli, morreram na guerra. O sumo sacerdote Eli, ao ficar sabendo que a Arca da Aliança havia sido tomada, caiu da cadeira para trás e também morreu. A esposa de Finéias, ao ficar sabendo que a arca foi tomada, que seu esposo, seu cunhado e seu sogro morreram, deu à luz a um menino que recebeu o nome de Icabô, cujo significado é foi-se a glória de Israel. Diferente de Saul, que reinou 40 anos sem a Arca da Aliança, já estabilizado em Jerusalém, Davi se empenhou em reconduzir a arca, pois ela era o que melhor simbolizava a presença de Deus na sede de seu governo, junto ao cidadão de Israel e como centro de adoração a Yahvé Adonai. Davi, saltando com todas as suas forças e dançando de alegria com o retorno da Arca da Aliança para Jerusalém, ele deixou a importante lição de que a presença de Deus é insubstituível na vida humana. A prova disso foi o que ocorreu na casa de Obed-Edom nos 3 meses que a Arca da Aliança ficou hospedada lá, período de tempo que, diz a Bíblia, Deus abençoou Obed-Edom em tudo quanto possuía. Pode-se dizer que trazer a Arca da Aliança de volta a Jerusalém foi o maior acerto na gestão de Davi. Em contrapartida, a pior falha, o maior erro de Davi foi abrir mão de suas responsabilidades como gestor da nação e chefe soberano do exército de Israel, que estava em guerra contra os filhos de Amon. Enquanto Davi se dedicou a exercer a missão dada por Deus a ele, Davi não teve tempo para deixar sua mente desocupada para vir ser tentada pelo inimigo. Em tempo de guerra, se dar ao luxo de ficar ocioso, de se omitir de ir à fronte de batalha, é extremamente perigoso e pode levar a pessoa a tomar atitudes cujas consequências serão desastrosas. Foi o que ocorreu com Davi. A ociosidade o levou a perder o foco no que ele precisava estar focado e a focar no que, apesar de ser desejável, seria a sua ruína. Davi se envolveu com Betseba, adulterou com ela e, para encobrir o seu pecado, tentou induzir Urias, esposo de Betseba, a ter relação sexual com ela e, como não conseguiu, mandou que Joabe, general do exército de Israel, ordenasse que o soldado Urias se posicionasse em um local de alto risco para que ele fosse morto na guerra. Morto o grande soldado Urias, Davi ele se casou com Betseba e assumiu o filho que já estava em gestação. Após ser severamente repreendido por Deus através do profeta Natã, o filho de Davi com Betseba morreu conforme predito por Natã. Davi perdeu o controle de sua casa e seu filho Aminon ele estrupou a própria irmã Tamar. Absalão mandou matar o próprio irmão Aminon pelo estupro de Tamar. Depois de um tempo foragido, Absalão ele retornou a Jerusalém e começou a tramar como usurpar o trono do seu próprio pai, passando a assediar os cidadãos que iam a Jerusalém para falar com o rei Davi. Em seguida, Absalão ele se aclamou rei e seguiu para a cidade de Jerusalém para matar o próprio pai. Ao chegar em Jerusalém e ver que Davi havia fugido, Absalão ele armou uma tenda em praça pública e manteve relação sexual com as concubinas de Davi à vista de todo o povo, conforme profetizado pelo profeta Natã.
Manter a relação sexual com as concubinas do rei era uma forma de Absalão afirmar para toda a população que ele era o novo rei de Israel. Em seguida, Absalão foi assassinado por Joabe, general do exército de Israel, contrariando a ordem de Davi, que era mantê-lo vivo. A dura lição é que a falta de vigilância pode levar a pessoa a ter que arcar com consequências terríveis, consequências desastrosas. Apesar de uma falha tão grave que trouxe consequências terríveis a Davi, sua indisposição de ir à guerra, que deu brecha para ele pecar, não foi fruto de um planejamento, não houve uma premeditação. Infelizmente, num descuido de Davi, ele caiu em uma cilada do inimigo. Mas Davi, ele tinha um coração quebrantado, era humilde, tinha disposição e iniciativa de pedir perdão a Deus quando ele errava, quando ele pecava. Por isso, Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Pois Davi, ele sempre foi disposto a fazer e a aceitar a vontade de Deus sem questionar. Do ponto de vista humano, Davi e seus descendentes seriam aí descartados. Porém, Deus o perdoou e em sua infinita graça, bondade e misericórdia, foi da descendência de Davi que Deus cumpriu a promessa de enviar o Messias para consolidar o plano de redenção da humanidade, como também o fará assentar e reinar novamente sobre Israel. De acordo com o bispo Abner Ferreira, Deus usou a capacidade de Davi, aperfeiçoando-o e dando a ele condições para ocupar o trono somente depois de passar por uma série de experiências. A exemplo de Davi, cultive em sua vida valores e qualidades que vão te ajudar a cumprir os propósitos de Deus para a sua vida e através da sua vida. Entenda que as lutas e as provações são apenas ferramentas de Deus para te aperfeiçoar e te habilitar a alcançar conquistas muitas vezes inimagináveis do ponto de vista humano. Como ovelha, fique próxima dos seus pastores, pois caso seja preciso, ele estará a uma distância possível de te oferecer ajuda. Observe as importantes lições do reinado de Davi. Busque para a sua vida a presença de Deus como algo insubstituível. E seja vigilante quanto às astutas ciladas do inimigo para evitar vir a cair em alguma delas. Caso seja necessário, o mais rápido possível e com toda a sinceridade de coração, peça perdão de seus pecados e se proponha a não cometer os mesmos erros e a permanecer no centro da vontade de Deus. Seja humilde, busque a sabedoria divina por meio do temor a Deus. Lembre-se de que Davi só foi um homem segundo o coração de Deus, pois tinha um coração quebrantado e contrito. Cultive seu coração como o coração de Davi. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.